interagir. A intenção realmente é que a reunião de hoje seja um tempo para a gente se ver, conversar, trocar ideias, uma reunião de amigos realmente, para que a gente vá se conhecendo bastante e vá interagindo para que todo mundo no final possa fazer perguntas e tudo mais. Bom, eu comecei a falar aqui, mas para quem ainda não me conhece, eu sou a Paula. Eu estou como a presidente aqui da Comissão de Direito da Moda. Aqui na telinha aparece para mim do lado a doutora Letícia Humberto, que ela está como a vice-presidente. Eu gostaria de, antes de começar essa reunião, agradecer a nossa OAB local, na pessoa da nossa presidente, a doutora Luciana, agradecer o trabalho que tem sido feito, realmente o encorajamento para os grupos, para as comissões, para os nossos estudos, e porque a gente realmente tem conseguido divulgar o direito da moda e tem conseguido realmente ver o grupo crescer e estar cada vez mais em sintonia e fazendo estudos cada vez mais diversificados. O tema de hoje é muito especial. Eu queria falar um pouquinho aqui das palestrantes, que elas são minhas amigas queridas, a Ana Úrsula e a Larissa. A Larissa acabou, a telinha dela acabou de sumir. Mas a Ana Úrsula e a Larissa são amigas que o direito da moda realmente me deu. Cada uma está num cantinho do país. A Ana está lá em Fortaleza e a Larissa está em Salvador. Elas são muito especiais. Nós nos conhecemos pelo trabalho aqui da Comissão de Direito da Moda de São Paulo, mas nós participamos juntas de congressos pelo Brasil. Eu acho que pessoalmente nós nos conhecemos lá em Natal, no Congresso de Fashion Law de Natal. Ele é organizado pela doutora Amanda Câmara, que todo ano faz o congresso. Esse ano está em vias de acontecer, agora em junho, no dia 24 de junho. Para quem tiver interesse, conseguir, é realmente um congresso muito legal. E aí, eu sou muito suspeita para falar das duas palestrantes de hoje. Assim, eu não gosto de começar falando de currículo e tudo mais, porque eu acho que é o mais importante a gente falar das pessoas que elas são, das profissionais que elas são, super queridas, super estudiosas, super dedicadas ao trabalho delas, e eu queria dividir realmente isso aqui com vocês. Eu vou pedir, antes da apresentação, a Ana Úrsula vai começar a nossa apresentação. As duas têm as telas para dividirem, mas antes da gente realmente começar as palestras, eu vou pedir para elas se apresentarem para vocês, falarem rapidinho um pouquinho o que elas são, realmente como que tem sido o trabalho delas, e aí a gente inicia. Hoje é para ser uma reunião realmente rápida e para a gente ser realmente uma noite de aprendizado e ao mesmo tempo um bate-papo entre a gente. Queria agradecer a Karine, que está nos auxiliando aqui pela OAB local, a Andressa, que sempre também nos auxilia, agradecer esse trabalho incrível que a gente tem aqui de suporte em todas as nossas reuniões. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui para minha amiga Úrsula para ela se apresentar. Na sequência, a Larissa e a gente inicia, tá bom, pessoal? E aí, vocês, tendo dúvidas, querendo, conversar, podem levantar a mão, assim, depois da apresentação de cada uma, e a gente vai fazendo também, essa conversa nossa entre os membros. Oi, gente, boa noite. Dá para me ouvir direitinho? Dá? Bom, eu sou a Úrsula, eu sou de Fortaleza, né? Como a Paulinha bem falou. Sou advogada, eu me formei pela Estácio do Piauí, eu morava lá na época da minha formatura, na época da faculdade. Voltei para Fortaleza e advogo aqui
na área mais voltada para o empresarial e trabalhista. E aí eu conheci o direito da moda e eu acabo fazendo muito no meu trabalho essa relação entre o direito do trabalho e o direito da moda. E até por isso também vamos falar um pouco dessa área hoje aqui. Então, eu sou membro, né, da Comissão de São Paulo e passei a conhecer a Paulinha mais por aí. Queria agradecer também o convite, né? A pessoa começou, nem agradeceu. Queria agradecer o convite de estar aqui participando hoje, na pessoa da Paula, né, da doutora Paula, que fez o convite. É, Então, a gente se conheceu na OAB de São Paulo, e aí eu sou membro também da OAB aqui da Comissão de Direito da Moda aqui do Ceará. E estou hoje como representante local do Fashion Revolution aqui em Fortaleza. Então, essa semana foi um pouco corrida por conta da semana do Fashion Revolution, mas deu tudo certo. E é isso, assim. Acho que de apresentação é isso mesmo. E podem me chamar, se quiserem interromper durante a minha apresentação, fiquem à vontade. Eu não sou uma pessoa que gosto muito de monólogos, eu gosto mesmo de conversar com as pessoas, então podem interromper e depois podem me chamar também qualquer dúvida extra. Obrigada. Vai, Laris. Obrigadão, viu, Úrsula? E agora a nossa amiga Larissa vai se apresentar e falar um pouquinho sobre ela também. Boa noite, gente. Muito bom vê-las aqui, né? Algumas pessoas eu já conheço, nossos encontros de congressos. Estava com saudade, né? Espero vê-las em breve também. Agradeço pelo convite, assim como o Úrsula, acho que é sempre bom nos encontrarmos, mesmo que virtualmente, para poder falar um pouquinho, atualizar sobre alguns temas. Eu vou falar, acho que vocês viram já na apresentação, mas sobre o tema do meu mestrado. Eu acabei entrando na área do direito da moda, pela linha de propriedade intelectual, na qual eu entrei no mestrado lá na UFA, aqui na verdade aqui, né, na Universidade Federal da Bahia, e comecei a pesquisar propriedade intelectual, ainda sem saber ao certo qual direcionamento eu iria dar, mas gostando muito da temática relacionada ao direito da moda. E aí desenvolvi um trabalho sobre esse tema, que foi a minha dissertação, e aí vou tentar fazer um resumo dela, desses 2 anos de estudo, para poder apresentar para vocês aqui. Mas fiquem à vontade também para interromper, para tirar dúvidas, e acho que vai ser uma noite bem proveitosa. E também sou advogada, né? Obrigada, Lari. Então, eu vou passar aqui a palavra para a Úrsula. A Úrsula tem uma apresentação, né? Acho que está na tela já. E vamos ouvir essa palestra tão interessante aqui falando do trabalho das costureiras, né? Eu acho que é uma. Sempre que a gente fala do direito da moda, é um dos pontos que a gente precisa levantar e precisa estar atentos por conta de toda essa situação das costureiras no nosso país. Vou deixar a Úrsula falar e depois a gente abre um debate para conversar sobre isso também, tá bom, pessoal? Bom, gente, então a gente vai falar um pouquinho sobre a situação das costureiras que trabalham em oficinas de costura, né, no país. A gente tem costureiras formais que trabalham ali dentro das fábricas e nós temos as costureiras que trabalham nas oficinas de costura, que nem sempre são formais. Nem sempre são formais, tanto as costureiras formalizadas como CLT, e nem sempre são formais as próprias oficinas de costura. Essa imagem aqui do início, essa foto foi tirada por mim. Eu estive numa visita é, em Aracoiaba, que é uma região aqui do Ceará, uma cidade aqui perto de Fortaleza, que é uma região que é polo de indústria de jeans. Lá eles só produzem jeans. E a gente foi visitar, eu digo a gente porque foi uma comissão de pessoas da Câmara Setorial da Moda aqui do estado, para visitar essas oficinas e ver como está a situação dessas costureiras. E lá chegando, a gente se deparou com essa oficina. Então, já de primeira, você já vê o impacto de como está a situação das oficinas de costura. Essa é uma oficina de costura familiar. Essas pessoas que estão costurando são todas parentes. Os dois aqui da direita são irmãos e essa aqui da frente é prima deles. Mas é uma situação muito comum que acontece dentro das oficinas de costura, mas você pode ver que não tem estrutura, né? E aí, gente, deixa eu ver o negócio. Vai, vai. Eu acho que todo mundo aqui
está envolvido com o direito da moda e já deve ter ouvido falar do Rana Plaza, né, que foi um grande desastre que aconteceu em 2013, onde o prédio caiu, né, em Bangladesh e acabou matando mais de 1.000 costureiras, deixando mais de 2.500 pessoas feridas. E foi a partir dessa data que nesse nosso período temporal histórico começou-se a pensar e a verificar e a se discutir a situação das costureiras que trabalham em oficinas de costura, a situação mesmo de dignidade do trabalho delas, né? Tanto de dignidade salarial quanto de dignidade de pessoa humana mesmo, com relação à estrutura física do trabalho delas. Só que antes disso, em 1911, em Nova York, aconteceu um incêndio numa fábrica que deixou também centenas de mortos. E, se você perceber, existe aí 102 anos de diferença histórica em que não houve uma grande evolução nessa linha de raciocínio entre a situação de trabalho das pessoas que trabalham na indústria da moda, especificamente falando dos trabalhadores têxteis, né? Tanto da indústria têxtil em si, da tecelagem, quanto das costureiras. Lá nos Estados Unidos, depois do incêndio da fábrica que houve lá, houve um início de movimento sindical, houve um fortalecimento das condições de trabalho, de segurança de trabalho, mas mesmo assim foi algo muito restrito lá, não se expandiu para o mundo, e a gente sabe que as condições de trabalho das costureiras, principalmente, realmente é muito precária, e vem a cada dia se precarizando mais. Essa precariedade acaba configurando o que a gente chama de escravidão moderna, que ela está muito incluída na indústria da moda. Então, o que acontece com a indústria da moda? Hoje, o processo da moda ele é muito rápido, porque por conta das fast fashions. Então, a moda ela precisa ser produzida muito rápido, num volume muito rápido. Para que isso aconteça, existe uma subcontratação muito indiscriminada. As marcas, para que elas consigam produzir na velocidade que elas têm que produzir para colocar o produto no mercado, elas acabam terceirizando a produção delas, e essas costureiras acabam quarteirizando, quinteirizando, porque elas não conseguem também dar conta da velocidade e da quantidade em que precisam entregar esses produtos. Então, o que está configurando ali a escravidão na indústria da moda hoje? Né? A subcontratação indiscriminada, que é isso que eu acabei de falar, a vulnerabilidade social, porque a indústria da moda ela é predominantemente formada por mulheres. 75% dos trabalhadores de chão de fábrica, né, que a gente chama de chão de fábrica, são mulheres, e dessas mulheres, 65% são mulheres negras, então são mulheres que já vivem à margem da sociedade. São mulheres que são arrimo de família, são mulheres que precisam realmente desse trabalho, que não têm escolaridade. A indústria da moda é uma indústria muito fácil de entrar, você não precisa ter um grande conhecimento técnico para conseguir trabalhar nela, principalmente se você está costurando. Então, muitas empresas, inclusive, pegam pessoas que nunca trabalharam e ensinam essas pessoas a trabalhar, né? Ensinam elas a fechar uma peça, a fazer caseado, a fazer o que é necessário fazer ali. As jornadas são exaustivas. Muitas mulheres que trabalham, muitas pessoas que trabalham dentro das oficinas de costura, por conta da baixa remuneração, elas precisam acabar pegando uma outra jornada de trabalho para elas mesmas, para que assim elas consigam complementar a renda delas e consigam sobreviver. Péssimas condições de higiene e segurança. Acho que pela foto ali da capa deu para perceber já um pouco disso. Não sei se dava para ver bem, mas lá as cadeiras não eram ergonômicas, tinha era muito quente. É uma cidade muito quente, a cidade que a gente foi, e não tinha ventilação. Tinham fios de energia, né, a luz aqui que vem para cima da máquina da costureira, fio desencapado, então muito perigoso para as pessoas trabalharem. Os contratos são abusivos no sentido de que elas precisam trabalhar muito e são muito mal remuneradas. Nessa oficina de costura especificamente, o dono de lá
que era aquele rapaz que estava na ponta da foto, ele disse que eles recebem R$ 3 para fechar uma bermuda e R$ 6 para fechar uma calça. Aí você pensa, como é que sobrevive? Não tem como. Como é que paga bem seus costureiros? Não tem como. O trabalho é informal, que é uma realidade que está ocorrendo muito aqui no Ceará, por exemplo, é que as fábricas elas estão demitindo as suas costureiras formais, CLT, que estão ali incluídas dentro da fábrica, e estão recontratando essas costureiras como PJ, ou como MEI, ou como um trabalho autônomo, mas enfim, estão fraudando ali a relação trabalhista e acaba tornando ainda mais informal esse trabalho. E com essa informalidade vem a ausência de proteção social, porque a pessoa acaba perdendo direitos básicos, né? Ela não vai ter direito à aposentadoria se ela não pagar sozinha, ela não vai ter direito a um auxílio-doença se ela não pagar um MEI, por exemplo. Então, existe todo esse problema que está sendo gerado dentro da indústria da moda por conta dessa rapidez que necessita a produção. Atualmente, a OIT, ela caracteriza esse trabalho precário dividindo os requisitos, digamos assim, para caracterização em duas dimensões, que são as dimensões de segurança e precariedade. A insegurança, ela diz muito respeito à empregabilidade da pessoa. Então, falta oportunidade de emprego formal, tem essa questão de tirar o emprego formal e recontratar, e recontratar ali como PJ. Muitas pessoas não têm a qualificação para o trabalho, algumas são qualificadas durante o trabalho, mas não necessariamente elas vão sair daquela qualificação sabendo costurar. Tem algumas oficinas de costura, eu não sei qual a realidade de São Paulo, por exemplo, com relação a isso, mas aqui no Ceará tem algumas oficinas de costuras que elas fazem só uma parte da peça. Tem oficina de costura que ela exclusivamente coloca o zíper. Tem oficina de costura que ela exclusivamente faz o caseamento. Tem oficina de costura que ela só bota os passadores da calça. Então, assim, a pessoa que chegou lá sem saber fazer nada, quando ela sair, ela vai continuar não sabendo fazer, porque ela só aprendeu a fazer aquele ponto específico que aquela oficina fazia. Então, ela acaba não tendo a qualificação no ofício dela. As condições precárias de segurança ocupacional. Aqui, nessas oficinas que a gente visitou, nós visitamos umas 4 oficinas mais ou menos. Essa oficina era a que estava em situação pior de estrutura física e era a menor também. Mas mesmo a maior, ela não tinha segurança ambiental nenhuma para o trabalhador. Você imagina um galpão gigante no meio do Nordeste, no mês de setembro, que nós somos, que é a época que no Nordeste é a época mais quente do ano, né? O nosso famoso BR-Obró. Então, todos os meses que terminam em BR-Obró são os meses mais quentes. E lá era um galpão que não tinha janelas, só entrava pela porta da frente, era uma porta grande, mas só entrava pela porta da frente. Não tinha ventiladores e o teto era de telha de ferro. Aí você imagina isso meio-dia, que foi o horário que a gente foi visitar. E essa era a oficina mais estruturada. Eu não aguentei passar 10 minutos lá dentro. Tu imagina essas pessoas trabalhando de 8 às 17 todos os dias. Não tinha a mínima. E elas ainda costuravam de pé, não tinha cadeiras para elas. As máquinas eram altas e elas costuravam em pé. Então, assim, não tinha. Era uma situação muito degradante, sabe? Então, não tinha condição ali de segurança nenhuma para elas, segurança de saúde. Elas não portavam nenhum EPI, tinha corte, tinha é, silk, tinha muito produto químico nessa específica, justamente porque era jeans que eles trabalhavam lá. E não tinha realmente nenhuma condição de dignidade do trabalho dessas pessoas. Nessa específica, a gente perguntou quanto a pessoa cobrava. Ela só fazia calça. Ela estava cobrando 7,50 na calça. Ainda assim, também não dava. E tinham mais ou menos uns 20 costureiras trabalhando no horário que a gente foi. Então, você pensa que é uma renda, uma conta que não fecha. Por mais que exista um volume grande de produção, porque realmente existia um volume muito grande de produção,
Depois eu posso até mandar umas fotos dessa nossa visita para a Paula e ela pode divulgar para vocês algumas fotos dessas oficinas, mas não tinha, assim, você vê a precariedade no cenário. E com relação à renda, é isso de não ter a remuneração devida. Quando você vai tirar a conta, fazer a conta mesmo, acabava sobrando ali 50 centavos, R$ 1 por cada peça. Então, não tem como o próprio dono da oficina quitar as contas dele de forma legal, pagar os impostos, pagar os empregados e ter renda. Então, acaba virando uma bola de neve e tendo essa questão da escravidão na indústria também. E o que é que a OIT, né, considera como trabalho escravo? Então, para a OIT, o trabalho forçado é qualquer trabalho ou serviço exigido, que exige de um indivíduo sob a ameaça de castigo ou para o qual esse indivíduo não tenha se oferecido voluntariamente. E o trabalho análogo à condição de escravo, ele também é previsto no nosso Código Penal, no artigo 149. E o nosso Código Penal é um pouco mais amplo. Ele diz que o trabalho escravo ele é tipificado quando se tem 4 condutas específicas, que é a sujeição da vítima a trabalho forçado, a sujeição da vítima a jornada exaustiva, a sujeição da vítima a condições degradantes ou a restrição por qualquer meio de locomoção da vítima em razão de dívida contraída por preposto ou empregador. E o Código Penal, ele tipifica o que a gente na indústria da moda chama de sistema do suor, que é o quê? Justamente essa produção que ela é toda fracionada dentro da indústria, que ela é quarteirizada, terceirizada, quinteirizada, que as pessoas não têm condições, né? Tem péssimas condições no ambiente de trabalho, que elas competem entre si para pegar aquele contrato, e aí isso acaba trazendo o preço do contrato para baixo, ao invés de subir, porque existe uma concorrência muito grande entre as oficinas, até para que elas consigam também se manter minimamente. E aí essa lógica acaba que vai chegando no trabalhador e, consequentemente, vai levando a cadeia de trabalho cada vez mais para baixo, com salários menos dignos e condições de trabalho menos dignas também para essas pessoas. E aí, no Brasil, existem alguns modelos de sistema do suor. Eu trouxe aqui os dois principais, digamos assim, o de São Paulo e o do Ceará, e de Ceará entenda como Nordeste, pelo menos essa parte aqui de cima do Nordeste, de Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, é tudo desse mesmo jeito. Em São Paulo, é muito comum que o sistema do suor ele seja formado por imigrantes. Então, você vê muitos bolivianos, venezuelanos, paraguaios que vêm para o Brasil atrás de uma condição de vida melhor e acabam entrando na indústria da moda porque é uma indústria que você não precisa de tanta escolaridade e é fácil de entrar. E aí acaba que esses estrangeiros, eles acabam ficando presos dentro das oficinas, eles não conseguem sair das oficinas porque eles ficam com dívidas. Dívida de viagem, o passaporte fica preso, fica com dívida de alimentação, dívida de estadia. Eles não podem sair de lá para nada. E aí o sistema do suor caracteriza o trabalho análogo à escravidão nesses casos pela servidão por dívida, que é um dos requisitos do artigo 149. Aqui em Fortaleza, e no Ceará, e na parte do Nordeste, é bem isso que eu já venho tratando com vocês desde o início. Essa competitividade que existe muito grande no mercado. O, Como eu falei, a moda ela é muito fácil de entrar. Você não precisa ter um alto grau de escolaridade, principalmente se você vai costurar. Você não precisa ter um alto grau de escolaridade, você não precisa nem saber costurar para conseguir um trabalho. E aí você pega que nas regiões Norte e Nordeste, que são ainda as regiões mais precárias de educação no país, no sentido das pessoas terem mesmo acesso à educação, acaba sendo um mercado de trabalho mais simples para as pessoas entrarem. E aí tem essa intensa fragmentação e tem o problema da invisibilidade e da clandestinidade. Essas visitas que a gente fez nessas oficinas de Araçoiaba, a gente foi porque foi se levantado um questionamento dentro da Câmara Setorial da Moda aqui do Ceará de quantas oficinas de costura existem aqui. Porque a gente não tem esse dado.
não existe sequer o dado de quantas oficinas de costura formais existem no Ceará. Tu imagina as informais. Porque o que mais tem também são oficinas informais aqui. Existem oficinas que são, como aquela da foto, familiares, que as pessoas só se juntam ali da família e pegam os contratos e costuram. E existem oficinas que são quase associações, mas não tem nenhuma formalização, que as costureiras se juntam em um determinado lugar e cada uma pega ali seus contratos e faz. Então, assim, tem uma invisibilidade, uma clandestinidade muito grande e acaba que o Estado fica sem ter até como promover ações públicas para melhorar a situação dessas pessoas e tentar fiscalizar esse trabalho, essa forma de trabalho que está ocorrendo. Eu coloquei aqui também a Feira da Zé Avelino. Eu não sei se alguém aqui conhece ou já ouviu falar da Feira da Zé Avelino, talvez não, mas é como se fosse a Feira da Madrugada aqui em Fortaleza. Essa feira, ela acontece às quartas e aos sábados, de meia-noite a 2 da tarde. E no início era uma feira que os ambulantes ficavam no meio da avenida. Então eles iam, chegavam lá à meia-noite, todo mundo botava ali seus panos no meio da avenida, estendia seus produtos e ia vender. Aí a feira foi crescendo, crescendo muito. E foi tomando todo o entorno do Dragão do Mar, do Mercado Central, por ali. E qual foi o problema disso? A feira não acabava 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, quando as pessoas começavam a sair de casa para trabalhar. E essa avenida é uma avenida que pega muito trânsito em horário de pico. Então, o poder público de Fortaleza viu? Não tem como tirar essas pessoas daqui. Tentaram fazer tipo um shoppingzinho para essas pessoas, para levar a feira para um outro lugar, só que era um lugar muito distante. A Zavelina é no meio do centro da cidade, então é muito fácil de todo mundo chegar para comprar. Só que era um lugar muito distante, não tinha como chegar, as pessoas não aceitaram. Aí, a preocupação do poder público aqui não foi com relação aos trabalhadores que estavam trabalhando na feira, não foi com relação à segurança dos trabalhadores, porque é uma região central e a região do centro é perigosa durante a noite. É uma região que também que tem muito usuário de droga. É uma região bem, bem perigosa mesmo. E o que que eles fizeram? Precisamos tirar as pessoas da rua. Aí eles pegaram, compraram uns galpões que tinham na avenida, nessa avenida, entrando assim para o Dragão do Mar, tinha uns bares antigos, umas coisas que não estavam sendo utilizadas, tinha uns galpões que eram usados como estacionamento para os bares do Dragão do Mar. A prefeitura comprou, colocou um monte de box, fez a mesma coisa de botar os tetos de ferro, que eu não entendo a lógica de teto de ferro no Ceará, e botou o pessoal lá dentro. O que que aconteceu? A feira continuou crescendo. Então, todos os boxes e os galpões que foram comprados estão ocupados. É totalmente insalubre. É muito difícil conseguir andar lá dentro. As ruazinhas, assim, entre os boxes são muito estreitos. É muita gente comprando. Vem muita gente de fora. Chegam ônibus aqui, vários ônibus para comprar. E a feira acabou crescendo de novo, que saiu os galpões e voltou para a rua. Então, é uma situação que não tem muita solução, nem solução para a mobilidade da cidade, nem solução para os trabalhadores, porque o que tem de trabalhador lá que vive da feira, tanto de gente dos vendedores em si, mas as pessoas que produzem, as pessoas que carregam, até as pessoas que puxam o gato do posto de energia para botar na, na barraquinha ali na rua, que não tem o que fazer. E são pessoas que vivem exclusivamente disso e da venda de produtos muito baratos. Porque são produtos, assim, bem baixa renda mesmo. Você vê que tem uma qualidade ali, mas se você for na Feira Zé Avelino, você compra um short jeans de R$ 10. Como é que você compra um short jeans de R$ 10? Imagina o quanto não teve nenhum tipo de margem de lucro em cima disso para que a pessoa pudesse pelo menos sobreviver e ter alguma renda. Então, é também um tipo de trabalho análogo à escravidão. E, querendo ou não, existe também dentro da Feira Zé Avelino e de outras feiras que existem aqui no Ceará, alguns outros lugares que são conhecidos por serem lugares mais baratos, tipo o Beco da Poeira, o próprio Centro Fashion, que tem alguns setores que são valores mais baratos.
que a gente, que é local, sabe que algumas marcas fazem uma marca paralela para poder vender nesses lugares. Então, elas, de toda forma, se utilizam dali das oficinas de costura para utilizar uma marca bem mais em conta e vender nesses lugares. E elas não vão fazer isso perdendo dinheiro. Então, você imagina como é a tratativa nesse sentido com relação aos trabalhadores. E o que, que o direito do trabalho tem feito? No direito do trabalho, quando a gente pensa reconhecimento de vínculo empregatício, a gente sabe que a pessoa tem que ter pessoalidade, tem que ser uma pessoa física, que ela tem que receber remuneração, que ela tem que ser subordinada à empresa, tem lá os requisitos da CLT. O que é que tem sido feito atualmente dentro do direito do trabalho? Tem sido feita uma releitura da subordinação e tem incluído as costureiras das oficinas de costura dentro da estrutura das marcas que estão contratando aquelas oficinas de costura através da subordinação estrutural. Por quê? Porque no contrato de facção, quando a marca vai contratar a oficina de costura, ela meio que entrega o manual de fornecimento. Nesse manual, ela vai dizer o que que ela quer, como é a peça, como é que é o desenho, como é que ela tem que ser produzida, quais são as cores, os tamanhos, onde é que tem costura, onde é que não tem, onde é que tem bordado, onde é que não tem. Ela diz lá tudo o que que ela quer dentro da peça. Então, aquela costureira da oficina de costura, quando ela vai costurar, ela está obedecendo esse manual de fornecimento, ela não está obedecendo o chefe direto dela, o dono da oficina de costura. Então, estruturalmente, ela está incluída dentro da empresa contratante, da marca contratante. E aí, o que, que tem sido feito? No judiciário já existe decisão no sentido de que as marcas, olha, meu Deus, gente, tá normal? Que as marcas, acho que a internet Tava, caiu. tava Deu certo? falhando um Voltei? Acho que a minha internet pouquinho, caiu. mas agora você Mas tá tá dando para movendo. entender? Agora dá. Mas tá dando para entender. Tá, pronto. Tá. Então, o que o judiciário tem feito? Ele tem utilizado a teoria da cegueira deliberada. Ele tem dito que a marca, quando ela contrata a oficina de costura, que essa oficina de costura trabalha com as suas costureiras em condições de análogas à escravidão, a marca ela é responsável solidariamente pela condenação e pelas verbas trabalhistas dessa costureira em virtude da subordinação estrutural. E o porquê que isso é importante? Porque que é importante que o judiciário se posicione também já nesses casos. Todos os anos, o Fashion Revolution lança o chamado Índice de Transparência da Moda. Essa aqui são as descobertas que nós fizemos ano passado sobre as questões trabalhistas, né? Ano passado foram ouvidas 60 marcas, e dessas 60 marcas, com relação às questões trabalhistas, nós chegamos a essas conclusões aqui que eu botei na tela para vocês. Eu vou aumentar um pouquinho, porque nem eu estou enxergando direito. De tudo, o que é mais preocupante é essa coluna aqui da direita que diz respeito ao salário, né? Você vê aqui que 12% das marcas que foram pesquisadas, elas divulgam o compromisso para garantir um salário justo para os seus trabalhadores da cadeia produtiva de fornecimento. Você vê que elas divulgam o compromisso de garantir o salário. Elas não divulgam que elas têm, dentro da cadeia dela, pessoas que trabalham recebendo salários dignos. Só tem ali o compromisso, mas a realidade não é bem essa. Você vê também que só 3% divulgam as estratégias que elas usam para garantir o salário justo. E o que é mais impactante é que nenhuma das marcas divulga a porcentagem de trabalhadores que de fato recebem salários justos dentro da cadeia de fornecimento delas. Então, é ainda um assunto que vem sendo muito deixado de lado. E como se o trabalhador não fosse um dos ativos mais importantes dentro da indústria. Porque sem o trabalhador, a peça não sai, se a peça não sair, não tem venda. Então, não tem lucro, não tem nada. E aí, como é que a gente tira, né, essas costureiras da invisibilidade? Atualmente, existem alguns órgãos que foram criados pelo governo como medidas de enfrentamento ao trabalho análogo à escravidão.
Esses órgãos são o Grupo de Fiscalização Móvel, é, a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, o Plano Nacional de Trabalhos Decentes e a Lista Suja do Trabalho Escravo. Todos esses órgãos do governo, eles são voltados para qualquer tipo de trabalho escravo em qualquer indústria. Não se diz respeito especificamente à indústria da moda, mas também é utilizado para a indústria da moda. E a indústria da moda convencional, ela tem essa lógica da exploração, né? Então, você vê que um diretor de uma grande marca, ele em 4 dias de trabalho dele, ele consegue um salário que uma trabalhadora de Bangladesh precisa da vida inteira para receber. Né? No Brasil, entre 2016 e 2018, a cada 5 trabalhadores resgatados na situação de análogo à escravidão, 4 deles eram negros. E isso é muito refletido dentro da indústria da moda, já que a gente tem uma grande população negra trabalhando dentro da indústria. E aí, no Brasil também é o quarto maior produtor de roupas do mundo, gerando 8 milhões de empregos diretos e indiretos. E 75% dessa mão de obra é composta por mulheres. Então, tem que se pensar também em políticas sociais para que essas mulheres possam continuar trabalhando. Aqui, eu trouxe alguns depoimentos de um estudo que foi feito aqui em Fortaleza com costureiras que trabalham em facções, né, em oficina de costura. Não vou ler, eu tenho um link aqui, eu posso mandar para vocês no chat para vocês lerem depois, porque são muito impactantes os depoimentos delas. Elas mostram que a jornada delas é exaustiva, tanto dentro da oficina de costura, quanto no pós-oficina de costura. Você vê que todas elas aqui falam que elas trabalham na oficina de costura e depois, quando chegam em casa, elas continuam trabalhando, porque elas precisam dessa trabalho extra para conseguir formar uma renda digna. E o que tem sido feito também pela sociedade civil? Existe o Instituto Alinha, que é tipo uma startup que ela formaliza oficinas de costura e ela tem uma plataforma onde essas oficinas de costuras que estão formalizadas, que trabalham pagando seus impostos, pagando salários dignos, são disponibilizadas para marcas que queiram contratá-las e que queiram também contratar oficinas de costura pensando nessa sustentabilidade com relação ao trabalho das pessoas. Existe o Better Factor Camboja, que é uma parceria pública-privada que ocorreu lá, pensando em aumentar a competitividade da indústria local e melhorar as condições de trabalho, né, das pessoas que trabalham na indústria da moda. Não coloquei aqui na apresentação, mas podemos citar também o Fashion Revolution, que é um movimento global que tem no seu próprio DNA essa luta por uma mudança estrutural e sistêmica da moda, para que o lucro pare de sobrepor as pessoas que trabalham na moda e ao meio ambiente, se torne a moda se torne realmente um lugar sustentável, né, a longo prazo. E eu queria só encerrar, eu acho até que eu falei um pouco demais, eu tinha dito para a Paulinha que eu falaria só 20 minutos, acho que passou. Mas eu queria encerrar com essa pergunta, né? Por trás de todas as roupas que nós vestimos, existe a história de alguém, existe a pessoa que fez essa roupa, a pessoa que costurou. Muitas vezes essa pessoa pode estar numa oficina dessa, passando por alguma situação humilhante ali, ou trabalhando em uma situação análoga à escravidão, e a gente está vestindo a história dessas pessoas. Então, a gente tem que pensar também que nós, como consumidores, que história a gente quer vestir, o que que a gente quer fazer, o que que a gente pode fazer para também melhorar essa situação e melhorar a vida dessas pessoas. E é isso, obrigada, gente. Obrigada, Úrsula. É sempre incrível ouvi-la falar. Eu sou super fã da Úrsula. A gente já estive presencialmente em vários eventos que a Úrsula palestrou e eu não vejo uma pessoa mais especial para falar do assunto para a gente. Acho que é por isso que foi a nossa escolha todo o conhecimento que ela tem, o conhecimento que ela tem por conta do Fashion Revolution.
E eu acho assim, como advogados, como sociedade, a gente realmente precisa pensar nesse tema, que muitas vezes acaba sendo deixado de lado, né, quando a gente fala do direito da moda, mas ele é muito importante, ele é um grande problema para o nosso país, né? Aqui na Comissão de Campinas, a gente até começou a conversar no grupo que uma das intenções realmente é montar uma cartilha fazendo esse alerta em relação às costureiras, tudo isso que elas vivem, né? Em relação a esse grupo tão grande, né? Formado na maioria por mulheres também. E toda a preocupação da parte, além de tudo isso, né? A preocupação da parte previdenciária delas, né? Muitas vezes elas passam a vida inteira trabalhando dessa forma, como a Úrsula colocou, e são realmente, e não tem nem os registros, os recolhimentos do INSS para elas conseguirem se aposentar. E aí, eu queria ver com vocês, se vocês querem abrir para perguntas agora, se alguém tem alguma pergunta, pode abrir, levantar a mão, fiquem à vontade para conversar, ou se a gente já abre para a Larissa, para ela começar. Vou pedir para a Úrsula depois encaminhar as fotos e o link, eu também mando para o pessoal que for da comissão. Quem ainda não tiver na comissão de Direito da Moda e for aqui da região de Campinas, quiser participar, pode. A inscrição é feita pelo link do site da OAB de Campinas, na parte de comissões, tem um link específico e são todos bem-vindos. Se não tivermos perguntas, vou passar já para a Larissa, para ela nos trazer a palestra dela também. Tá bom, pessoal? Obrigada. Parabéns, Úrsula. Realmente é um tema muito importante, né? Acho que a gente vem discutindo já há algum tempo nessa pauta que tem relação, né, com sua área também, a pauta trabalhista, relativa a essas costureiras. E a minha apresentação, eu também já vou botar aqui para compartilhar. Me digam se está dando para ver bem. Está dando para visualizar? É, ela tem relação também com esse grupo, com atividades que, assim como as costureiras, se encontram em uma posição de extrema vulnerabilidade, né? E que às vezes a regulação, o tratamento do próprio poder, dos poderes em geral, não estão tão atentos a essa demanda. Então, o título é Exploração Patrimonial das Expressões Culturais Tradicionais. Foi o tema, como eu já mencionei anteriormente, da minha pesquisa de mestrado, mas aqui eu estou fazendo um resumo de toda a análise que foi construída e que foi motivada por um seminário que eu fiz inicialmente, sobre os conhecimentos tradicionais, que era já no campo da propriedade intelectual. E pesquisando os conhecimentos tradicionais, que são os conhecimentos produzidos no contexto de vida dos povos e comunidades tradicionais, um pouco mais à frente eu vou falar o que, é que conceitua esses povos aqui no Brasil, eu verifiquei que eles, né, no contexto de vida, eles são uma riqueza cultural inigualável mesmo, né, no contexto das coletividades e durante uma herança histórica, eles produzem expressões, modos de viver e, nesse contexto também, peças que são materializadas, né, às vezes em roupas, às vezes em outros tipos de tecido ou em instrumentos de adorno pessoal que são comumente apropriados pelo mercado da moda, sem a devida referência àqueles grupos que criaram, ou, que para mim é o mais problemático e que é objeto do meu trabalho, sem a devida retribuição patrimonial. Então, vamos falar um pouquinho disso assim. Tá passando? Aqui eu trouxe brevemente qual é o conceito que no Brasil hoje se aplica aos povos e comunidades tradicionais. Está previsto no Decreto 6.040 de 2007. E aí eu destaquei os principais elementos desse artigo que qualificam esses grupos. E são grupos culturalmente diferenciados, então tem esse traço da diferenciação cultural, que se reconhecem enquanto tais, logo, a autoidentificação, não precisariam de nenhum reconhecimento próprio formal para serem qualificados como tradicionais, mas que se diferenciam, por sua vez, por terem formas próprias de organização social, por explorarem territórios e recursos naturais como um meio da sua própria subsistência. E essa parte final, que é a mais relevante, a meu ver, para o tema do nosso estudo, que é o fato deles
produzirem e transmitirem conhecimentos por meio da tradição. O que é a tradição nesse caso? É um traço muito forte da oralidade. Não tem uma formalidade nessa forma de transmissão de conhecimento, como nós estamos muito acostumados por meio da produção científica, em que geralmente essa produção de conhecimento se dá com publicação de artigos, com pesquisas, ou seja, com uma documentação daquilo que está sendo produzido. E em relação aos povos e comunidades tradicionais, em relação ao conhecimento que eles produzem, esse é um traço também distintivo, porque muitas vezes eles habitam locais que de difícil acesso, nem sempre, mas em muitos casos sim, e eles não têm, a princípio, por meio dessa produção de conhecimento, uma priorização de ter que registrar isso em alguma base documental. Então, nem sempre esses conhecimentos podem ser registrados e armazenados dessa forma. E aqui apenas a título de curiosidade, porque a gente sempre se refere a povos e comunidades tradicionais, porque é uma diferença entre essas duas nomenclaturas. Povos seriam aqueles que falam a língua mãe e mais o português. E as comunidades são aqueles que usam a língua portuguesa como, digamos assim, a língua principal, né? Mas aqui é só uma mesma título de curiosidade, não é relevante tanto para a nossa análise nesse momento. E aqui eu fiz apenas um pequeno gráfico para que vocês possam visualizar que eu me refiro a expressões tradicionais, mas as expressões tradicionais são uma espécie de subnúcleo do que seria o grande grupo de conhecimentos tradicionais. Então, os conhecimentos tradicionais são aqueles produzidos no contexto de vida dos povos e comunidades tradicionais, conceituados por mim por aquele decreto 6.040, mas as expressões tradicionais se aproximariam mais daqueles conhecimentos que, se fôssemos transplantar para o campo da propriedade intelectual, seriam aqueles que fossem protegidos pelo direito autoral, né? Que representam o espírito do ser humano, questões artesanais, questões artísticas, então não tanto com uma replicação de cunho industrial. E aí nos deparamos com a problemática, que foi o que surgiu o problema da minha pesquisa. Nós temos hoje a propriedade intelectual, tem regulação em todo o mundo, no Brasil também, né? Tem muito forte, consolidada, de certo modo, apesar de termos muitas violações, mas temos uma legislação sólida em relação à proteção da propriedade intelectual. E por que não podemos, então, nesse contexto de vida dos conhecimentos tradicionais, aplicar a mesma proteção da propriedade intelectual? Porque a gente se depara com esses quatro problemas, que são os questionamentos que eu coloquei na apresentação e que vocês podem visualizar agora. Quem é o titular desse conhecimento? Já que eles são produzidos no contexto de uma coletividade e que não é, você não, tem uma dificuldade de delimitar o termo inicial. É um conhecimento passado de geração em geração. Então, vamos falar de uma espécie de cerimônia que é produzida no contexto daquela comunidade. Vamos tratar de estampas utilizadas pelos povos indígenas em determinado contexto. Vamos falar da arte plumária, que os indígenas também utilizam, mas outros grupos também têm isso como traço. Vamos falar das estampas dos povos aborígenes. Quem é? Quando é que começou? Quem foi que criou primeiro? E como delimitar esse objeto? Se talvez no início, na origem, em que se passou a ter aquela tradição, era usada de uma forma e isso foi se modificando no seio da comunidade, sem esse marco específico. E pior, pelo regime da propriedade intelectual, é uma concessão de exclusividade por um prazo definido. Só que se você assegura essa proteção aos povos e comunidades por apenas um prazo definido, o decurso desse prazo e a perda dessa proteção pode ensejar justamente os problemas que estamos enfrentando hoje, que é a possibilidade desses conhecimentos serem apropriados, que seria, né, uma espécie de domínio público, de forma irresponsável e esvaziando o valor simbólico desses conhecimentos. E aqui na Constituição Federal, de certo modo, esse patrimônio, né, produzido pelos povos e comunidades tradicionais, eles estariam enquadrados no regime também de proteção do patrimônio cultural e material, que está previsto no artigo 216 e que fala que constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza tanto material quanto imaterial e que incluem, conforme os incisos, formas de expressão, modos de criar, fazer e viver, criações científicas, artísticas e tecnológicas, e todos eles relacionados a memórias dos grupos formadores da sociedade brasileira. Então, percebam que a Constituição não fala de povos e comunidades tradicionais, mas essa própria expressão, grupos formadores da sociedade brasileira,
podemos nos referir, sim, a esses grupos também. Talvez não apenas a eles, mas eles certamente estão incluídos porque fazem parte da história da construção do nosso país, da nossa ideia de nação. Só que esse regime da Constituição, que é o regime do patrimônio cultural e material, ele, até nos artigos seguintes, ele prevê uma série de instrumentos que podem ser usados para a proteção desse patrimônio. Só que, diferentemente da propriedade intelectual, que atribui uma proteção de início individualizada, né, o patrimônio cultural e material, ele tem uma proteção coletiva, mas sobre o viés difuso. Então, é o patrimônio cultural da humanidade. Aquilo ali tem um valor histórico, tem um valor simbólico que deve ser protegido, mas esbarramos no mesmo problema que eu suscitei no início. Como você assegura a esses povos e comunidades a titularidade da exploração desse patrimônio que eles produzem? Porque se é da humanidade, não é apenas deles, é de toda uma coletividade difusa que você não consegue identificar e, da mesma forma, você não consegue censurar. Você consegue proteger e talvez censurar a proteção ao valor simbólico, mas não sobre o aspecto patrimonial. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um registro que tem no livro de saberes, que foi um livro de registro de saberes, que é uma espécie de instrumento de registro dessas criações, que é gerenciada pelo IFAM, em que as partes podem requerer o registro de determinada arte, determinada técnica, aqui nesse caso, técnica de bordado, e que isso é verificado periodicamente se tem um valor simbólico, a qual comunidade é atribuída essa arte, como é que ela é feita, tem vídeos, tem reportagem, então é dada a divulgação sobre o aspecto de proteção e de valorização do patrimônio cultural e material. Mas ressalto, ainda não temos aqui a proteção individualizada ou ao menos sobre o aspecto coletivo em sentido estrito em relação aos povos e comunidades que aderam à origem. E aí, então, entramos nesse problema. Se hoje não temos como proteger, como individualizar, ou ao menos delimitar a titularidade dessa proteção, surge a questão da apropriação cultural, que o mais importante de vocês entenderem sobre essa expressão é que ela não significa apenas utilizar determinada expressão ou arte vinculada a esse conhecimento tradicional e utilizar para si. A apropriação cultural, ela se configura verdadeiramente quando essa apropriação, ela é revestida de um esvaziamento simbólico. Então, é quando você utiliza, de certa forma, você se apropria daquela criação, daquela arte, e você a utiliza sem dar o devido valor simbólico, ou desvinculado do valor simbólico a qual ela foi criada. Então, aqui eu trouxe três exemplos de denúncias, né, de apropriação cultural que foram feitas. A primeira, aquela sandália Prada, né, que disseram na época que foi inspirada nas sandálias de Caruaru, que tem toda uma relação com a origem do cangaço, né, tem realmente um valor simbólico para o grupo, para as coletividades daquela região, e que são vendidas, inclusive, na feira de Caruaru, como questão artesanal, e que passaram a ser comercializadas pela Prada. A princípio, uma empresa que não teria relação nem vinculação histórica com Caruaru, mas estaria vendendo, inclusive, por um valor extremamente alto, né? Desvinculado também da proposta daqueles grupos. A segunda é um desfile da Victoria's Secret, em que a modelo está se utilizando do que seria a arte plumária indígena, que também tem toda digamos assim, uma cerimônia para se formar esse tipo de adorno e que não utiliza desses recursos, dessas penas, de forma também indiscriminada. A origem dessa tradição de formar esses adornos plumares era realmente retirar as penas e a plumagem do que se encontrava na floresta. Então, hoje é uma denúncia feita não apenas em relação a esse tipo de situação de esvaziamento simbólico, porque era um desfile de lingerie que as modelos estavam usando, só por uma questão realmente estética, mas desvinculada de toda a origem dessa arte, como também sobre o aspecto da proteção ambiental, que isso é utilizado, exemplo, no carnaval, né? E muitas vezes são materiais sintéticos, mas nem sempre a gente tem esse registro de como é que essa plumagem foi obtida. E a último exemplo aqui é um desfile da estilista colombiana Amélia Toro, em que ela usou uma técnica de arte panamenha, chamada povo cuna. E na época ela até alegou que aquela coletividade teria sido beneficiada, mas fato é que isso não ficou devidamente registrado. Então também foi denunciado e ela disse
que as mulheres da comunidade participaram do processo de confecção, da costura, que passaram os seus ensinamentos, mas mais um exemplo em que a palestra de Úrsula é muito relevante, porque não adianta, às vezes, o protagonista, né, talvez quem está ditando a história, falar que fez ou falar que valoriza, quando essa fala não é acompanhada da devida comprovação, da devida fiscalização prática e até mesmo da oitiva dos povos e coletividades que estão envolvidas naquele processo de produção. E aqui, só para vocês terem uma visão, hoje, a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, ela trata até sobre os conhecimentos tradicionais, então ela tem resoluções, portarias sobre isso, mas o conhecimento tradicional, ele não está nem no núcleo de propriedade industrial, nem no de direito autoral, que seriam aqueles dois grandes núcleos que nós estudamos quando começamos a temática, né, de propriedade intelectual. Ela se encaixa na categoria de proteção sui generis, que não quer dizer genérico, apesar de muitas vezes a gente associar a esse termo. Quer dizer uma proteção do seu próprio gênero. Ou seja, ela tem características tão específicas como aquelas que eu falei no início, dificuldade de delimitação, dificuldade de delimitação de prazo e de autoria, o fato de você não poder limitar a um certo tempo, etc. Várias alegações e características que impedem que ela seja enquadrada até mesmo no campo do direito autoral. Por isso, ela fica uma categoria própria, que eu diria que é enquanto a Organização Mundial define o que é que vai fazer com ela. Se não se vai criar uma categoria própria, ou se vai manter aí juntamente com os cultivares e a topografia de circuitos integrados. E aqui eu já mencionei, né, que hoje, digamos, se usa uma espécie de tapa-buraco para poder proteger esses conhecimentos. Então, algumas vezes são utilizados instrumentos da própria propriedade intelectual, então, comunidades que já são mais organizadas sobre o aspecto formal, às vezes requerem o registro de uma marca coletiva vinculada àquela criação, também se utilizam das indicações geográficas, então, os bordados de Caicó, do Rio Grande do Norte, são um importante exemplo disso, né? É uma coletividade que se organizou para poder pedir aquele registro da indicação, para que fosse explorado e que aquele selo, né, aquela vinculação a determinada região pudesse agregar valor aos produtos que estavam sendo vendidos, porque são revestidos de uma técnica e de uma herança cultural muito forte. Mas nem sempre essas coletividades estão organizadas ou estão assessoradas para realizar tal medida. Então, da mesma forma, esses instrumentos de PI nem sempre são tão adequados. E aí vamos também para essa possibilidade de proteção pelo patrimônio cultural e material, mas que esbarramos naquele problema da coletividade difusa, que tem muita força sobre o aspecto de proteção simbólica, mas que esbarra na dificuldade ainda de individualizar a proteção. E aí vem a minha hipótese, que eu estava testando no meu trabalho, que era a aplicabilidade do sistema de repartição de benefícios previstos na Lei de Biodiversidade ao campo das expressões culturais tradicionais. O sistema de repartição de benefícios, ele está previsto na Lei 13.123, que é uma lei que dispõe, a Lei de Biodiversidade, conhecida enquanto tal, mas ela dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado. Então, dentro aquela grande bola que eu mostrei no início, em que as expressões culturais tradicionais estavam no subnúcleo, outro subnúcleo seria o do conhecimento tradicional associado, que a própria lei conceitua como informação ou prática de população indígena, comunidade, sobre as propriedades ou uso diretos ou indiretos, mas associadas ao patrimônio genético. Então, nesse caso, a gente esbarraria na dificuldade de abranger nessa lei as expressões culturais tradicionais. E o que que tem de diferente nesse sistema de repartição de benefícios? Ele estabelece que qualquer exploração, qualquer pretensão de exploração, seja por agente interno ou externo, precisa, primeiro, ser feito por meio de um projeto que vai ser submetido a uma comissão pública, né, gerenciada por um dos ministérios do Poder Executivo, e que nesse projeto precisa ser previsto um plano de repartição de benefícios. Então, nesse caso da Prada, que foi o exemplo que eu usei da Feira de Caruaru, se a Prada quiser desenvolver um calçado inspirado nos produtos da Feira de Caruaru,
ela precisa apresentar um projeto para tal e precisa antecipar quais são os benefícios que serão revestidos em favor daquela coletividade. E esses benefícios, eles podem ser de cunho monetário ou não. Então, o artigo 17, que é o que eu coloquei aqui na apresentação, ele fala que, o que eu destaquei é, os benefícios resultantes da exploração econômica serão repartidos de forma justa e equitativa entre as pessoas envolvidas. E aí, como eu mencionei, pode ser de natureza monetária ou não monetária, e o que chama mais atenção é que, além de ser monetário, que seria talvez o interesse, né, do pagamento líquido, determinada exploração econômica, também existem essas alternativas não monetárias, em que quem está explorando, quem está desenvolvendo esse projeto, ele pode, por exemplo, propor projetos de conservação, pode fazer um acordo para transferência de tecnologia, para disponibilização do produto que vai ser desenvolvido ali para domínio público, que pode ser o interesse daquela coletividade. Olha, eu não tenho interesse em reter nada, mas eu também não quero que você aufira vantagem com essa exploração econômica. Então, a gente faz um acordo aqui que você desenvolve, talvez você agregue determinado valor à sua marca ao fazer isso, mas você vai disponibilizar para o domínio público. É uma opção. Distribuição gratuita de produtos em programas de interesse social, capacitação de recursos humanos. Então, existem várias alternativas que podem ser propostas para viabilizar essa repartição de benefícios. Aí vocês me perguntam, Larissa, isso é uma utopia? Porque, assim, hoje a indústria da moda é uma indústria poderosa, né? Já que é o foco que a gente está dando. E, assim como Úrsula pontuou, é o interesse de produzir mais gastando menos. Então, quem é que vai se dar o trabalho de fazer um projeto para poder submeter, para poder explorar? É, eu acho que é uma situação que ainda não é tão comum, mas eu já tenho exemplos para poder mostrar para vocês de situações em que isso ocorreu. Pela limitação do tempo, eu vou falar de um exemplo, mas existem outros que a gente pode tratar. E aqui eu já faço uma ressalva em relação a esse exemplo que eu vou tratar. Essa narrativa, ela é sim vinculada à narrativa da empresa, porque ela fez questão de divulgar como é que essa campanha foi feita e quais foram os recursos e os benefícios decorrentes dela. Então, é possível que que seja uma narrativa parcial. E como eu falei no caso da colombiana Amélia Toro, não tenha sido dessa forma pela versão da comunidade que teria sido beneficiada. Mas vamos nos pautar nessa narrativa para viabilizar que é uma situação que poderia ser executada se houvesse o interesse e independente de uma lei de repartição de benefícios que exija que isso seja feito. Então, aqui, não sei se vocês já ouviram falar, tem a etnia Yawanawá, que fica situada na região do Acre, né? É uma comunidade de povos indígenas mesmo, que fica lá na região e que tem um histórico de muito sofrimento, que eles foram escravizados na época da exploração da borracha, mas que há vários anos tentam se superar quanto a isso e tem uma cultura riquíssima. E aí eles foram convidados pela Farm para poder fazer uma campanha inspirada justamente na história deles. E aí a Farm, nessa campanha, ela faz um documentário associado à produção dessas peças, em que ela diz que a equipe criativa foi para a comunidade, que fez pesquisa de campo, que conversou com os líderes, que, enfim, levantou informações para tentar, supostamente com essa narrativa, identificar o valor simbólico daquela criação que viria para aqueles povos, o que é que aquilo significava. E aí, a partir daí, eles selecionaram os principais líderes da comunidade e chamaram para poder participar do processo produtivo, para que essas pessoas ajudassem a desenvolver as próprias estampas das peças. Então, muitas vezes até as mesmas mulheres, porque essa etnia, ela tem um traço muito forte de valorização da figura da mulher. E aí desenvolveram várias peças que são bonitas, né? A Farm tem estampas que são diferenciais, eu acho que no mercado de consumo. E nesse documentário em que eles trazem essa narrativa, eles indicam que eles fizeram esse processo de imersão cultural, incluíram as pessoas no processo criativo e também as incluíram no lançamento da coleção. E como contrapartida, o que foi ajustado com a comunidade à época, é que, por meio desses vídeos, pela divulgação da etnia, fotografias, etc., eles seriam divulgados. Então, digamos, de certo modo, aquela coletividade
seria conhecida pelo Brasil, pela comunidade como um todo, tanto as suas estampas quanto a sua história em si. A Farm também apresentaria um apoio a eventos culturais que seriam realizados por aquela comunidade e também faria investimentos para viabilizar que aqueles grupos tivessem uma maior acessibilidade digital. Então, instalação de internet nas aldeias, acompanhado de também instrumentos tecnológicos. A Farm alega pelo relatório que isso foi feito. E aqui são algumas peças da coleção. Então, essa camisa aqui do meio mesmo faz menção ao próprio nome da etnia. As modelos também eram da comunidade. Então, e aí vocês veem, assim, algumas artes, né, da campanha. Jiboia é força para o povo Yanomami. E aqui tá meio ruim a visualização, mas é também uma outra peça de divulgação da campanha que diz que a cada peça de coleção vendida, isso você estaria ajudando a aldeia, né? Que parte do valor das vendas seria revertido em favor daquela aldeia. Então, assim, se foi dessa forma, e se realmente teve a participação, digamos assim, isonômica, todas as partes envolvidas, a meu ver, é um importante exemplo, né, que temos aqui no Brasil, um exemplo recente de uma parceria que deu certo. Porque muitas vezes, apesar de serem coletividades que vivem em situação de vulnerabilidade, a sociedade ainda adota um olhar paternalista sobre elas, de que elas não deveriam dispor dessa autonomia para poder titularizar o direito sobre sobre a sua criação, tal qual a propriedade intelectual hoje atribui ao autor de qualquer obra. E nessa minha pesquisa eu vou na linha de que não há razão para isso, que na verdade essa visão paternalista é fruto de uma herança histórica que inclusive tratava os povos indígenas como incapazes, né? Depois relativamente incapazes e apenas recentemente deixaram de ser. E que essas pessoas, elas não estão à margem da sociedade, elas são a sociedade, né? Que se diferenciam por determinados traços culturais, mas elas não devem ser infantilizadas, ou não seria o termo mais adequado, mas devem ser vistas, de algum modo, como incapazes de gerir o seu próprio patrimônio cultural e artístico. Claro, tem que ter um certo olhar sobre o viés do patrimônio cultural e material, visto que, muitas vezes, essas comunidades tendem a se perder também nesse processo simbólico, por uma vontade também de explorar de forma irrestrita, né, esses bens. Então, no meu trabalho, eu cito um exemplo de uma comunidade mexicana que fazia um tipo de bordado artesanal e, pela alta procura, começaram a instalar fábricas para desenvolver aquele bordado, o que, de certo modo, desvirtua, né, a natureza daquela herança cultural. Mas também não cabe a nós, eu falo nós enquanto sociedade, censurar, né? De certo modo, não, você não vai fazer isso porque isso é um patrimônio cultural e material. Quem disse? Né? A quem dá a nós o direito de impor dessa forma, já que essas comunidades também não podem impor sobre nós essa censura sobre outros tipos de criação, tanto sobre o aspecto industrial, sobre o autoral. Então, é um tema que ainda demanda muita conversa, muito diálogo, envolve essa questão da proteção cultural, mas também interesses econômicos que não são, que por serem econômicos, não são interesses oportunistas, não se confundem com isso, mas que a gente está ainda no início para poder tratar. Aqui mais um exemplo de uma proteção dada pelo INPI, né? Que eu mencionei os bordados de Caicó, que aqui já foi a proteção usando o instrumento da propriedade intelectual. Então, temos um caminho, só precisamos amadurecer um pouquinho a discussão. Aí deixo aí meu contato e o livro, que foi o produto dessa minha pesquisa. Caso queiram adquirir ou, enfim, ter acesso, podem entrar em contato comigo também. Obrigada pela atenção. Obrigada, Larissa. Foi incrível. Eu sou muito suspeita para falar de vocês duas. Eu acho que a escolha nossa aqui, né, Letícia, para essa reunião de hoje era realmente trazer esses temas tão ricos, né, tão diferentes, porque a gente acaba falando muito, de direito da moda em outras áreas, né? A gente fala muito da propriedade intelectual, a gente fala dos influenciadores, nós falamos uma série de outros pontos, né? E a gente acaba realmente esquecendo ou deixando um pouco de lado esses assuntos que são tão ricos e tão importantes, que foram trazidos aqui pela Úrsula e pela Larissa também. Eu acho que tem uma pergunta, a Úrsula fez uma pergunta no chat. Quer fazer para Lari?
Então, eu queria saber, né, como é que faz essa proteção, no caso, para povos de terreiro, né? Porque existe toda uma vestimenta específica ali para os rituais religiosos, existe uma moda muito específica dentro do terreiro propriamente dito. Eu acho que fortíssimo, inclusive na Bahia. Mas eu já vi uma coleção de uma marca que ela é baseada em orixás. E aí eu achei um pouco assim, meio, sabe? Aí eu queria saber, desenvolve, assim, dá um geralzão, o que é que a gente pode fazer nesse caso. Certamente, a meu ver, seria assim, criações que poderiam ser protegidas, né, sobre o aspecto, talvez, não apenas da questão do conhecimento tradicional, mas que eu entendo justamente essa adequação por ser, como eu conceituei, né, é uma arte, é uma estampa que é da coletividade. Ninguém desenvolveu aquilo ali individualmente, né? E é comum aqui, inclusive, esses registros de denúncia por uso do clássico, né, uso do turbante ou uso das roupas que são roupas de traço muito forte, de origem africana, mas que são utilizadas de forma só porque é bonito, só porque é colorido, né? Então, esbarramos nesse problema. Porque você tem essa estampa ou você tem esse tipo de recorte da peça que tem um viés estético, né? Não apenas funcional. E como proteger? Como os povos de terreiro vão poder censurar que determinado grupo ou que a sociedade em geral fique utilizando isso de forma restrita? Hoje, não há uma resposta sobre isso. Então, muitas vezes isso é barrado por meio de denúncia na imprensa, né? É isso que acontece. Então, é noticiado de alguma forma, começa a rodar nas redes sociais, e aí a empresa tende a se sentir censurada e para de usar, né? Como aconteceu até no exemplo da Nike, que também utilizou uma arte panamenha. Então, a meu ver, isso poderia ser uma proteção pelo campo judicial, talvez, por um processo coletivo, né? Mesmo por uma obrigação de não fazer, né? Uma tutela inibitória, pela demonstração do valor simbólico daquelas criações. Mas, fora isso, a gente precisa também de um instrumento preventivo, e que isso hoje ainda não tem. Então, seria pela demonstração, se fosse nesse modelo ideal que eu estaria propondo, né? De se fazer uma queixa perante essa comissão de proteção aos conhecimentos tradicionais, às expressões, enfim, se fosse um caráter mais específico, que aquela comunidade registrasse a queixa, demonstrando que aquela expressão, aquela arte é vinculada a seu povo, à sua herança histórica, para que essa comissão pudesse adotar medidas de cunho administrativo para poder impor uma proibição àquela comercialização e, se necessário, também impor uma espécie de indenização material e moral pelo uso daquela expressão, tal como se faz nos outros instrumentos de propriedade intelectual. Mas se tiver outra proposta também, ou se você pensar em outra coisa, estou aqui aberta, porque ainda não terminei minha, meu dilema sobre isso. Ah, obrigada, obrigada. E é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? A Larissa falou do livro dela aqui. Mas eu tinha, eu já ia fazer a propaganda aqui no final. Eu tenho essa edição, vale muito a pena. O meu é autografado, tem uma dedicatória linda que eu recebi da Larissa. E eu vou fazer. Eu vi que a Thaís está com a mão levantada para fazer uma pergunta também. Eu já abro, Letícia também. E esse aqui tem artigo da Úrsula também, é um livro super importante de direito da moda. É um dos primeiros, realmente a coordenação de uma amiga nossa muito querida, a doutora Benigna. Então, também segue mais uma dica aqui de leitura de Fashion Law. Thaís, vou abrir aqui para você. Fica à vontade. A Marina está perguntando se hoje tem sorteio de livro. Hoje não, Marina. Mas assim, em breve teremos mais também. Thaís, quer falar? Você que está com a mão levantada. Boa noite. Consegue me ouvir bem?
Meu nome é Thaís Lene, eu sou acadêmica do curso de Direito da Universidade do Estado da Bahia e eu gostaria de fazer duas perguntas para a doutora Larissa. Eu vou tentar ser o mais breve possível, a fim de que não tome muito tempo e que ela possa ter a oportunidade de responder. O meu primeiro questionamento, doutora, é qual seria a linha tênue ou a diferença principal entre inspiração e apropriação da propriedade intelectual em si? E o meu segundo questionamento diz respeito a essa última questão que a senhora levantou a partir da pergunta da doutora Úrsula, sobre essa questão justamente de, digamos assim, expressões ou recortes ligados, por exemplo, a algumas etnias africanas ou afrodescendentes, eu observo que muitas vezes não há, de certa forma, uma particularização. Muitos traços eles são produzidos ou eles são, de certa forma, copiados, imitados, sem necessariamente haver o conhecimento de uma fonte, de uma origem, ou a qual grupo eles podem pertencer. Então, o que eu queria perguntar é se, juridicamente, sobretudo a partir do viés do ramo da propriedade intelectual, se isso juridicamente seria ilegal, se por acaso essas imitações, essas, digamos assim, expressões, sem necessariamente haver uma destinação a um determinado grupo seria juridicamente ilegal, justamente por não ter a quem referenciar, e isso, de fato, acabar contribuindo para o grande desconhecimento que as pessoas têm acerca disso e acabar contribuindo também para que isso, de certa forma, seja. Para que essas expressões sejam banalizadas, sejam, enfim, muitas vezes não referenciadas. Vamos lá, Thaís. Obrigada por suas perguntas. Que bom que você está aqui, né? Minha conterrânea também, representando. A sua primeira pergunta seria definitivamente o tema, a pergunta pela qual a gente poderia marcar uma outra reunião para ficar aqui só debatendo, né? Porque muitas vezes, não apenas a questão da apropriação cultural, mas o próprio plágio, ele vem disfarçado da alegação de que se trata de uma inspiração. E quando eu comecei a pesquisar, eu estava nessa linha. Eu ia fazer um trabalho sobre quais são os limites da inspiração. Em que ponto vira inspiração, em que ponto vira cópia. Hoje, não temos critérios objetivos. Não há uma norma sobre isso, não, como existe, por exemplo, no caso da paródia, de que um percentual daquela obra original configuraria ou não um plágio, né? Ou que tem um caráter é, de humor, enfim, tem critérios mais objetivos para identificação. No campo da moda e do próprio direito autoral, né, de forma geral, não existe esse critério. Então, essa alegação de que é uma inspiração, a meu ver, se não é, se pode fazer a referência àquilo, né, tem a inspiração e tem a ideia da homenagem, né? Então, se você faz uma inspiração, uma homenagem àquilo, isso seria autorizado, né? Porque não está, de certo modo, se apropriando de um valor simbólico daquilo, ou da própria criação original, e você está apenas explorando economicamente, sem nenhuma espécie de originalidade, que seria um dos requisitos, né, do próprio produto que você está explorando. Mas no campo desses conhecimentos tradicionais, o grande problema de você se referir à inspiração, como é a questão daquele desfile da Amélia Toro, é que quem disse que você se inspirou representando o valor simbólico que aquilo ali tem para mim? Você se inspirou o quê? Apenas no aspecto externo, na estampa, na cor? Mas você sabe qual é a história por trás? Você sabe por que que a gente usa dessa forma? Você está divulgando isso quando você fala que se inspirou? Geralmente não. Então, esse é o problema de se inspirar em conhecimentos tradicionais, porque isso vem revestido de muita cultura e muito valor histórico associado. Então, é ainda mais delicado do que a mera inspiração nas criações normais que seriam já protegidas pelo direito autoral ou propriedade industrial. E quanto à segunda pergunta que você falou, deixa eu me recordar, foi do recorte? Eu perdi agora. Você pode me lembrar novamente, só de resumindo a segunda pergunta? Sim.
a respeito, por exemplo, de recortes ou expressões, reproduções Hum. que não são vinculadas a um grupo ou uma etnia específica, se isso seria juridicamente legal do ponto de Ah, vista. sim, perfeito, perfeito. É, hoje eu não vejo como juridicamente, assim, diretamente censurável, né? Justamente o problema em que nos encontramos. É uma proteção simbólica. Então, você pode ter a proteção por órgãos de representação coletiva, como o Ministério Público, por exemplo. Esses grupos, eles podem ter, talvez, associações criadas já formalmente para poder exercer esse direito coletivo, mas muitas vezes eles não têm. Então, se não há, talvez, o caminho mais rápido para essa alegação, talvez seja o campo da proteção dos direitos autorais, porque justamente não tem, para você ter essa proteção, não teria uma natureza constitutiva, né? Então, desde que você demonstre, de certo modo, anterioridade naquela criação, você teria essa proteção. Só que o direito autoral, ele é todo estruturado na ideia da individualização do autor, o que esbarramos no mesmo problema em relação à coletividade. Então, de certo modo, você poderia pegar emprestado o argumento do direito autoral sobre o aspecto de que o autor ele tem direitos não apenas patrimoniais, mas também morais sobre a obra, que não pode ser modificada, apropriada, enfim, sem a autorização, para tentar trazer para esse viés coletivo. Mas o projeto ideal seria desenvolver uma espécie de direito autoral coletivo para esses grupos que hoje ainda não existe. Se não ficou claro alguma coisa ou faltou esclarecer, você pode, ligar o microfone novamente. Eu acredito que ficou. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Obrigada, Larissa. Obrigada, Thaís, pela pergunta. A doutora Letícia queria falar. Mas, bom, eu vi aqui, vou abrir essa última pergunta nossa, porque a gente precisa liberar também a turma da OAB, a Karine, que está nos apoiando aqui no horário delas, né? Eu vou abrir para a doutora Letícia, para daí, na sequência, a gente já faz o nosso encerramento também. Obrigada. Não vou falar muito rapidinho, é só uma observação. Eu queria primeiro agradecer a Larissa e a Úrsula pela brilhante palestra para nós. Estão duas assim super competentes, queridas, né? Dizer que a gente está com saudade, né? Porque nós nos vimos lá no Rio Grande do Norte. E isso é o gostoso de fazer congresso, porque você vai conhecendo e compartilhando conhecimento, né? Tendo essa possibilidade de você compartilhar, né? E trazer vocês aqui em São Paulo, né? Tem gente de tudo quanto é lugar aqui. Mas o que eu vejo assim nas duas temáticas de hoje, né? São coisas ocultas para a moda. Então a gente vê a roupa pronta e a gente não vê o que está por trás disso, né? Então nunca assim o direito da moda me trouxe tanto isso, tanto o projeto de sustentabilidade, né, na parte ambiental, como na parte das costureiras, né? E aí eu assisti um documentário um tempo atrás falando, uma costureira mesmo falando, ela falou assim, olha, não compre roupa muito caro, porque alguém está sofrendo, alguém sofreu para fazer essa roupa para você, né? E a gente não, a gente às vezes a gente pensa no custo, no custo-benefício que aquela peça vai trazer para a gente, né? Não estou dizendo, fazendo apologia para todo mundo comprar roupa cara, não, mas não muito barato. Pensar, né? Da onde vem aquilo, né? E nós tivemos ainda uma palestra na pós de uma procuradora do trabalho falando do Brás e dos bolivianos, Úrsula, que eles vão até atrás de confecções clandestinas, né? Que há uma precariedade muito grande, tudo isso envolvendo tudo isso que você falou, que você trouxe para nós hoje, e só que eles, às vezes, o Estado, eles pagam um auxílio desemprego, vamos supor assim, para eles, né? E aí, o que que eles fazem com esse dinheiro? Alguns, eles compram outros maquinários e começam de novo. Então, às vezes, eles mesmos são envolvidos nisso, né? E outra coisa, a parte da Larissa, né, da Lari, eu assisti, tem lembra daquela palestra do Rio Grande do Norte, que teve o de Preto, o Marcos de Preto falando da Bahia, da marca da Bahia, e ele revolucionou as rendeiras, as crochezeiras, porque ele desenvolveu essa marca, né, tudo baseado no que ele
viveu e até não tinha nem Bolsa Família mais na comunidade onde ele atuava, né? Então, eu acho assim que tanto um lado quanto o outro, eu acho que precisa de um pouco da vontade de quem está por trás disso, né? Vontade das marcas, de querer fazer o direito, de fazer direito, né? E a vontade também dos povos de ter um representante para falar por eles, né? Das comunidades. Então, penso assim, que um pouquinho assim envolve assim, um interesse também de cada um, né? Tá bom? Obrigada. E é realmente isso, né? São problemas que nós não podemos deixar de lado, né? Nós, assim, enquanto estudiosos da matéria, enquanto profissionais realmente atuantes aqui no ramo, por isso que é tão importante, né? Essas reuniões para cada vez mais pessoas estarem conscientes realmente e para a gente ir trabalhando em conjunto e ver o que a gente realmente consegue fazer de mudança e de diferença na nossa sociedade, né? Eu agradeço aqui a presença de todos, agradeço o pessoal aqui da Comissão de Direito da Moda de Campinas, aos participantes, agradeço as nossas queridas palestrantes, a Úrsula e a Larissa, por nos realmente nos brindarem, né, com essas aulas tão especiais, tão profundas, né, com esse material tão importante, tão rico. A comissão aqui de Campinas fica totalmente à disposição de vocês. Espero que em breve os nossos encontros possam ser mais presenciais, né? Que tenhamos mais encontros presenciais para repartir tudo isso. E aqui fica o pessoal tá agradecendo e falando parabéns pelas palestras. A gente se coloca à disposição. Agradeço novamente aqui ao AB Campinas por toda a atenção que tem dado realmente à nossa comissão e esses temas tão importantes e tão caros, né, para nós. E todo mês temos feito esse grupo de estudos e essas reuniões. Então, no mês que vem teremos mais. Nós vamos seguir divulgando no grupo da comissão, divulgando nas redes sociais. E o que vocês precisarem, nós estamos aqui à disposição. Olha, o chat é aqui, meninas, os agradecimentos para vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada pela presença de todos, pelos amigos que eu vi aqui na nossa conversa também. Estamos à disposição e a nossa reunião então está encerrada. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada, viu? Até logo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite, obrigada.